Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Como posso conhecer o Evangelho eterno? Muitas pessoas perguntam: o que é Evangelho eterno? Aonde está esse Evangelho eterno? Porque eu já li a Bíblia 2, 10, 15 vezes. Eu já li a Bíblia anualmente, ticando versículo por versículo e não achei esse Evangelho eterno. Como posso conhecer este Evangelho eterno? Então eu te convido a ler Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7, no texto da Nova Almeida Atualizada, assim está escrito: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, o Evangelho eterno só existe porque o julgamento de Deus já ocorreu. Por que está aqui chegou a hora dele julgar? Por causa do capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10, quando João estava lá na ilha de Patmos e ele disse: eu estava no Espírito, ou eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E o dia do Senhor foi profetizado por todos os profetas que seria o julgamento de Deus, que seria a cobrança de contas de Deus da nação de Israel. Por isso que o evangelho não ficou somente vi outro anjo voando tendo um evangelho para pregar. Não, ficou eterno, porque o eterno não acaba jamais. O eterno é perpétuo. Então, evangelho, quando você busca a palavra evangelho, Jesus pregou aos da circuncisão, Jesus pregou aos judeus. Evangelho, as boas notícias do reino de Deus, que estava próximo nos dias de Jesus. Veio Paulo anunciando também este evangelho, as boas notícias do reino de Deus, que estava próximo a quem? Aos gentios. Quando chegou Apocalipse 1:10, quando chegou o dia do Senhor, então no decorrer dos sete selos, das sete trombetas e assim por diante, as fases que foram acontecendo durante o dia do Senhor, que durou de 66 até a metade do ano 70, então se cumpriu o reino de Deus, foi estabelecido o reino de Deus eterno, onde não mais pode haver mudança. Aí você fala, mas como assim? É só a gente voltar um pouquinho aqui no capítulo 10 de Apocalipse 7. Veja, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e profetas. Quem falou isso aqui? Cristo falou isso para João, uma fala espiritual, porque no capítulo 4, versículo 1 e 2 de Apocalipse, João tinha sido arrebatado em espírito para o local onde tinha um trono espiritual. Claro que isso é uma figura, porque todo o livro do Apocalipse foi um juízo, um julgamento espiritual, não foi um julgamento literal. Não teve varinha, não teve martelinho, nada disso. Não teve o homem da capa preta, nada disso. O juízo foi totalmente espiritual. Então, quando Jesus disse aqui, ó, quando a sétima trombeta for tocada, então irá se cumprir o grande mistério que Deus falou através dos profetas, né? E aí, tocou ou não tocou? Quantas trombetas foram tocadas durante o dia do Senhor, do Apocalipse? 7 trombetas foram tocadas. Mas eu vou te mostrar aonde está essa passagem lá nas profecias que Jesus, que Cristo disse, quando fosse tocada a sétima trombeta, iria se cumprir o mistério de Deus. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, assim está escrito, deixa eu já colocar um versículo aqui que depois eu vou ter que mostrar. Está escrito assim em Daniel 7, 13. Uma visão de Daniel, uma visão, um sonho de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem, e esse se dirigiu ao ancião de dias. Presta atenção nisso aqui. E o fizeram chegar até ele. Por que que você, quando lê essa situação, o filho do homem vindo por sobre as nuvens, é um sinal de juízo? Por quê? Se você subir um pouquinho para o versículo 9 e 10, olha aqui, ó. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias
se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram como fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares e o serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Você consegue entender? Que nós estamos em um contexto de julgamento, um contexto de juízo. Aqui, esse tribunal foi aquele mesmo que Paulo falou, que todos iriam estar presentes no tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo começou no ano de 66, que durou até a metade do ano 70, que foi o dia do Senhor. Aí você indo para o versículo 13, você vê que ele disse na visão como ele estava vendo um como filho do homem vindo. Como? Vindo para quê? Para juízo, para cobrar as contas. E o mistério, o grande mistério falado aos profetas foi esse aqui, o versículo 14. Foi-lhe dado o domínio. Então, ou seja, quando aconteceu o juízo, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Este foi o grande mistério falado aqui em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Correto? Aí quando você desce para o capítulo 11, versículo 15, a sétima trombeta, respeitando o tempo verbal, que o tempo foi durante o dia do Senhor, o sétimo anjo tocou a trombeta. Olha aqui o verbo tocar. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo, aspas, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, fecha aspas. 16 e 17, os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, 24 anciãos é uma referência às 12 tribos de Israel, mais os 12 discípulos que estavam sentados em tronos, de um modo figurativo, para julgar a nação de Israel. Diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 17. Dizendo, graças te damos, aspas aqui, ó, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Olha aqui. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra, fecha aspas. Aqui foi quando aconteceu o mistério de Deus. Foi o tribunal dele, mas no capítulo 14, quando fala que o evangelho eterno era para pregar a todos, para gentios, para judeus, para todo, é o reino de Cristo estabelecido. Então veja que interessante, a religião, ela não consegue ter esse entendimento, ela não consegue entender a respeito do evangelho eterno, simplesmente porque ela não respeita o tempo verbal das frases, da oração, dos versículos. Para manterem as pessoas cativas, aprisionadas em suas chamadas igrejas, eles não podem passar esse entendimento claro, perfeito para as pessoas, mostrando que tudo se cumpriu no dia do Senhor, que tudo se cumpriu lá no ano 70 em Jerusalém. Já vai fazer 2000 anos que já aconteceu isso. Nós estamos no ano 2024. Daqui a 46 anos completar-se-á então os 2000 anos que aconteceu, o reino de Cristo foi estabelecido. E onde esse reino está? Ele está em nosso espírito, ele está em nosso coração, em nossa mente, ele está em cada um que confessa isso, que aceita isso. Ele está em todos, mas nem todos está ativado esse conhecimento. E quem deveria passar esse entendimento é o quê? A religião. Mas se a religião fizer isso, eles vão ter que fechar as portas, eles terão que trabalhar, eles terão que procurar serviço. E aí? Aquela brincadeira, trabalhar não pode, né? Trabalhar é custoso, trabalhar é algo ruim. Então eles não gostam disso aí. Então, eles preferem ficar em seus gabinetes pastorais, papais, produzindo fake news a respeito da Bíblia, produzindo historinha para boi dormir,
e assim manter os seus fiéis, que a maioria deles são pessoas que não têm muito entendimento, muita escrita, muito conhecimento, ou mesmo os que têm doutorado, pós-graduação, mas que não procuram entender, Maria vai com as outras, né? Onde o boi vai, a vaca vai, o boi vai atrás. Então eles seguem a carruagem aí dos enganos, das mentiras, das fraudes, deixando de desfrutar este reino que já foi estabelecido, deixando de desfrutar este reino que está em cada um de nós. Você entende como que é? Então, como posso conhecer o Evangelho eterno? É só você entender essas 3 passagens aí. Apocalipse 14, 6 e 7, Apocalipse 10, que falou Daniel, quando foi falado a respeito do mistério de Deus, e quando foi tocada a 7ª trombeta, Apocalipse 11, 15 a 17. Pronto, acabou. Falando e sabendo disso, você já vai começar a falar, opa, então o Evangelho eterno já foi estabelecido. O que mais eu preciso saber disso? Aí você vai lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, do 1 ao 6 você leia, aí você vai ler e lá vai estar escrito assim, ó, olha que maravilha. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Pronto, acabou. É isso que cada um de nós temos que viver, temos que confessar, temos que desfrutar. É o templo espiritual de Deus em nós, onde o próprio Criador, Cristo, o glorificado, o ressuscitado, o Alfa, o Ômega, está reinando eternamente. Somente isso. Até acabar o prazo dessa natureza carnal nossa. Quando acabar, voltará ao pó e o espírito que pertence a Deus, que é filho de Deus, voltará de onde veio, do reino espiritual. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você. Como posso conhecer o Evangelho Eterno? Deixo com você, espero que se foi útil você aperte o coração, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ative esse sininho para você receber novas notificações, dá uma conferida se você continua inscrito nesse canal e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento a respeito dos escritos bíblicos, principalmente do livro do Apocalipse, que é o que nos interessa mais, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, tchau, tchau.